palavra de hoje é uma palavra bem direcionada, é uma palavra desafiadora para todos nós como igreja. E eu quero usar como base o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. E eu quero que você me acompanhe na leitura a partir do versículo 35 até o versículo de número 38. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem pode dizer amém por esta palavra? Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é: a seara é grande. Pastor Eibe brincava dizendo que o Ceará é grande, né? O Ceará é grande, né? Puxando sardinha para quando ele estava lá no Ceará, né? O Ceará é grande, né? A seara é grande, é o tema da nossa palavra de hoje. Queridos, eu quero caminhar com você em cima de algumas informações que eu creio que elas são muito importantes para a gente, para que nós possamos ter uma noção do que Jesus ele falou, não somente há cerca de 2000 anos atrás, mas aquilo que ele tem falado nos nossos dias também, ok? Então eu quero que você fique atento a algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. Nos dizem que Jesus ele esteve aqui na terra, mais precisamente quando ele fez esta declaração dizendo: a seara, na verdade, é grande. Preste atenção, quando Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, e que ele fez esta declaração para os discípulos: a seara, na verdade, é grande, a população mundial era de aproximadamente 300 milhões. Preste atenção, quando Jesus fez esta declaração, a população mundial era de cerca de 300 milhões que existiam no planeta Terra, ok? Esta era a população. Agora, queridos, quando nós chegamos nos dias atuais, de acordo com uma estimativa separada pelas Nações Unidas, a população mundial, e isto aqui está se falando de estatística do mês de abril agora, do mês de abril de 2021, ela tem a marca de 7 bilhões 874 milhões. Vou repetir, preste atenção. Quando Jesus disse para os discípulos, há cerca de 2000 anos atrás, a seara na verdade é grande, o mundo era habitado por cerca de 300 milhões de pessoas. Hoje, está quase alcançando a marca de 8 bilhões. Então eu quero que você caminhe nesse entendimento comigo, algumas coisas importantes que a gente precisa entender. Então, se Jesus, naqueles dias, ao ver as multidões, ele fez esta declaração, o que Jesus ele está dizendo para a sua igreja nos dias atuais? O que você acha que Jesus está dizendo para mim e para você nos dias em que nós estamos? Em que a população do planeta Terra está alcançando os seus 8 bilhões. O que Jesus poderia nos dizer nesta noite? Porque ele está expressando aqui algo muito importante para a sua igreja, queridos. Agora, deixa eu compartilhar com vocês algumas outras informações que diz respeito a nós, a mim e a você. Quais são essas outras informações? Primeira informação: você sabia que o estado do Maranhão tem cerca de 7 milhões de habitantes? O nosso estado do Maranhão tem cerca de 7 milhões de habitantes. O nosso estado, eu acho que alguns por me ouvirem tantas vezes repetir isso, já decoraram.
mas o nosso estado do Maranhão tem 217 municípios. A nossa capital, São Luís, a capital do Maranhão, a sua população está em torno de 1.100.000 habitantes. Só se tratando da capital, tem cerca disso. Bairros que são considerados como que bairros oficiais, porque existem aqueles bairros que já nasceram dentro de bairros e daí por diante, mas se tratando de bairros oficiais, tem cerca de 81 bairros oficiais, assim, fora muitos outros que já surgiram dentro de outros bairros, mas assim, de uma forma oficial, são 81 bairros. Por que eu estou lhe compartilhando isso aqui? Eu quero que você faça uma conexão comigo entre a nossa realidade, o que Jesus falou para os seus discípulos há cerca de 2.000 anos atrás, e o que tem a ver comigo e com você, o desafio que ele fez para os discípulos dele há 2.000 anos atrás. Por que, queridos? Caminhe em cima dessa pergunta. Por que Jesus mandou os seus discípulos orarem ao Senhor da seara, para que ele mandasse trabalhadores para a sua seara? Preste atenção, esse negócio faz sentido. A seara é de quem? É do Senhor. Aí olha, Jesus está dizendo, olha, Elcio, ore ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Ué, a seara não é dele? E por que eu que tenho que pedir? Pare para você refletir. Por que a gente que tem que pedir se a seara é dele? Se o interesse é dele? Então entenda que de alguma forma Deus quer nos envolver naquilo que Ele está fazendo aqui na terra, gente. Porque se Ele não quisesse nos envolver, pense comigo, a seara é dele. O interesse é dele. Ele faria tudo sozinho. Porque ele pode, mas ele diz, a seara é minha, mas eu quero que vocês orem para que eu envie trabalhadores para a minha seara. Então entenda que Deus quer nos envolver naquilo que Ele está fazendo aqui na face da terra, queridos. E eu não sei como você vê isso, eu não sei como você, sabe, fica quando você pensa sobre isso. Mas ele fala que uma das coisas que mais me deixa radiante de alegria é eu entender pela palavra que Deus me considera como um cooperador dele. Isso é uma das coisas que mais me empolga, queridos. Um mortal chamado Elcio, Deus diz, porque de Deus vocês são cooperadores. Você é cooperador. Pare para você pensar nisso. Deus contando comigo e com você como cooperadores dele para fazer algo aqui na terra. Então caminhem nesse entendimento. Por que Jesus disse, orem ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara? Eu quero compartilhar com você algumas razões. Primeira, por que Ele pediu para fazer isso? Primeiro, por causa do seu coração de pastor. Por causa do coração de pastor que Jesus tinha e tem. Porque se você for olhar o texto, diz a Bíblia que ele olhou e viu multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E tem algo que nos chama a atenção, porque diz a Bíblia, Mateus, quando ele está escrevendo, ele diz que Jesus se compadeceu delas. Porque ele estava olhando para cada pessoa, para cada vida como uma ovelha. E ele estava vendo as ovelhas como um pastor. Então o coração de pastor aqui é que está pesando aqui. Não é o coração de alguém que está com qualquer outro interesse, não, é o coração de pastor que está pesando aqui. Então, em primeiro lugar, peçam. Porque eu estou vendo milhares, estou vendo milhões
bilhões de ovelhas sem pastor. É com esse coração, queridos, e pense então, o amor, a compaixão e a paixão eram latentes no coração de Jesus. Era muito forte, muito evidente isso. Por onde Jesus ia, ele via as multidões e se compadecia delas. Jesus, ele era movido pela compaixão. Era movido pela compaixão. Movido de tal maneira que as pessoas não entendiam, chegavam, sabe, das mais diversas classes de pessoas chegando com ele, e ele se derramava por causa do seu amor, por causa da sua compaixão, por causa da sua paixão pelas vidas. E preste atenção nesse coração de pastor. É um texto, tem aqui, se você está anotando, eu não tenho esse texto aqui nos slides, mas João capítulo 10, versículo 16, ouça: ainda tenho outras ovelhas que não deixe aprisco, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Você poderia me perguntar, pastor, de que ovelhas Jesus estava falando? Você sabe de que ovelhas estava falando? Ele estava falando a respeito de mim, a respeito de você. Para você entender, Jesus tinha as ovelhas. Que ovelhas? Os judeus que estavam com ele. Eu ainda tenho outras ovelhas, os gentios que não me conhecem. A mim me convém buscá-los. Eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Quem passou a seguir a Jesus desde o dia em que ouviu a voz dele aqui, gente? Não me perdoe para você que não entendeu. Quem passou a seguir a Jesus desde que ouviu a sua voz aqui? Dá um sinal assim, diga eu. Amém? Foi isso que aconteceu. Ele disse, ainda tenho outras ovelhas. Ele estava olhando para os gentios, eles estavam olhando para aqueles que não tinham esse acesso. Porque como o próprio Jesus, Paulo diz, a salvação veio dos judeus, para os judeus. Mas a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então ele se volta para os gentios, para que eles sejam alcançados também com o Evangelho. Jesus, na medida em que isso está acontecendo, essa palavra, ela vai se cumprindo. E você sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Você quer tocar o coração de Deus? Você quer tocar o coração de Jesus? Ame vidas, salve vidas, cuide de vidas, pastoreie vidas, discipule vidas, ajude vidas. Porque o negócio de Deus, queridos, são vidas. Guarde isso. O negócio de Deus são vidas, vidas. Então a melhor forma da igreja alcançar o coração de Deus é alcançando vidas, é amando vidas, salvando, libertando, alcançando, discipulando, pastoreando, investindo em vidas. Porque foi isso que Jesus, se a gente for usar esse termo, ele se gastou investindo a sua vida em vidas. Foi isso que ele fez, esse foi o seu negócio aqui na terra. Então nós precisamos entender isso, porque Jesus, ele disse, roguem ao Senhor da seara, em primeiro lugar por causa do coração de pastor que ele tinha. Segunda razão, porque ele disse, roguem ao Senhor da seara. Segunda razão, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Guarde isso, os campos já estão brancos para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35, ouça as palavras de Jesus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos já estão brancos para a ceifa. E ouça-me, preste atenção nisso aqui. Muitos frutos estão caindo. Eu estou me referindo à morte. Muitos frutos estão caindo, ou seja, eles estão morrendo, porque amadureceram e não foram colhidos no tempo certo. Jesus disse, vocês sabem discernir muito bem o tempo. Vocês sabem quando vai chover, quando não vai, quando o céu vai ser estrelado. Vocês sabem muito bem. E disse, então consigam discernir espiritualmente que é tempo, esse é o tempo, os campos estão brancos para a ceifa, este é o tempo da colheita, este é o tempo. Judas, só tem um capítulo 1, versículos 22 e 23, a parte A do 23. Olha o que Judas diz,
Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Queridos, o que está em jogo é a vida eterna. O que está em jogo é o destino eterno dos seres humanos. É isso que está em jogo. E quando Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, Ele estava preocupado. Olha aqui para mim, vida abundante é promessa de Jesus para a gente, sim ou não? Cura é promessa de Jesus para a gente ou não? Libertação é promessa de Jesus para a gente ou não? Mas olha aqui para mim, esse não é o principal negócio de Jesus. O principal negócio de Jesus é garantir a minha e a sua salvação. Esse é o principal negócio dele. Amém, queridos? É o principal negócio dele. Pastor, e se eu nunca enricar, eu vou pobre, mas eu quero ir para o céu. Aleluia. Amém, queridos? Você entende? Ah, pastor, se eu nunca prosperar, meu irmão. Meu negócio é com Deus aí para o céu. Amém, queridos? Você entende? As outras coisas, elas vêm de reboque, vêm junto, são bênçãos, mas o principal negócio de Jesus é garantir o nosso destino eterno. E quando Ele diz, roguem ao Senhor da seara, Ele está preocupado com essa seara. Ele está preocupado com a colheita, Ele está preocupado, Ele está se importando. É por isso que Ele diz, se compadeçam dos que estão na dúvida. Arrebatai-os, salve-os, arrebate-os do fogo. É isso que Ele fala. Terceira razão porque Jesus nos manda rogar ao Senhor da seara, segura aí. Porque muitos estão só seguindo e ainda não tomaram a decisão de servir a Jesus. João capítulo 12, versículo 26. Ouça as palavras de Jesus. Se alguém me serve, siga-me. Olha o texto aí. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Queridos, duas perguntas aqui bem rápido. Primeira pergunta, por que muitos estão servindo, mas não estão seguindo a Jesus? Já parou para pensar nisso? Olha para quem Jesus está fazendo o desafio, o texto. Se alguém me serve, siga-me. Aí a pergunta é, por que tem gente que está servindo a Jesus, mas não está seguindo a Jesus? Olha aqui para mim, sabe por quê? Porque a semelhança do jovem rico da Bíblia, aprenderam que precisam fazer algo de bom para herdar a vida eterna. Então, pastor, eu posso viver do jeito que eu estou vivendo, contanto que eu faça algo de bom. Ô mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus deixou claro para aquele jovem que o mais importante era ele renunciar ao que ele tinha para se tornar um seguidor. Vai, vende tudo que tens e segue-me. Porque a maior dificuldade daquele jovem rico, me ouça, não era servir, era seguir. Porque ele podia servir, ele era rico, mas seguir era o grande problema. Então, por que muitos servem, mas não seguem? Porque acha que servindo, ou seja, fazendo alguma coisa boa, vai garantir um lugarzinho lá no céu. Aí vem a outra pergunta, já pastor, em contrapartida, porque muitos estão seguindo, mas ainda não estão servindo.
Porque entendem que salvação não depende de boas obras, então só basta seguir para ir morar no céu. Você está entendendo o problema que Jesus está enfrentando? Muitos estão seguindo, mas não estão servindo. Muitos estão servindo, mas não estão seguindo. Outros estão seguindo, mas não estão servindo. Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Segura aí, bem rápido. Pega aí. Salvação é para quem segue. Galardão é para quem serve. Vou repetir. Salvação é para quem segue. Galardão é para quem serve. O que eu vou querer receber? Os dois, gente. Eu não quero ficar com galardão aqui na terra, mas eu também não quero ir para o céu de mãos vazias. Aleluia. Faz sentido isso para você? Amém, queridos? Entende? Imagina, e eu recebi galardão, mas fiquei. Não, Senhor, eu não quero ficar não. Eu quero subir para o céu levando galardão comigo, amém? Porque tem uma promessa, queridos, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Há recompensa para quem serve. Há recompensa para quem serve e salvação para quem segue. Amém, queridos? Então vale a pena viver isso. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me segue, sirva-me. É um desafio de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos lá, caminhe comigo. Quarta razão, por que Jesus mandou fazer esta oração? Quarta, porque os trabalhadores são poucos. Imagina se os trabalhadores já eram poucos, com 300 milhões de habitantes no planeta Terra. Imagina Jesus dizendo: os trabalhadores são poucos, com quase 8 bilhões. Os trabalhadores continuam sendo muito poucos. Muito poucos. É por isso que ele disse: roguem ao Senhor da Seara para que ele mande trabalhadores. Roguem ao Senhor para que ele mande trabalhadores. Ok? Agora eu posso apertar mais o cinto? Pode lá? Vamos lá? Amém? Vamos lá. Por que eu estou compartilhando estas informações com você? É porque o Espírito Santo, deixa eu lhe dizer aqui, olha aqui para mim bem rápido. Eu estava em uma conferência em Fortaleza, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. E eu não sei lhe explicar com detalhes isso aqui que eu vou lhe dizer. Mas lá em Fortaleza, Deus colocou um peso muito grande no meu coração com relação ao Maranhão. Algo muito forte. Mas você sabe aquele peso que é um peso que você gosta de carregar? É um negócio até difícil de explicar. Porque você se sente privilegiado em entender que Deus compartilhou algo do coração dele com o seu coração. Então eu entendi que Deus estava colocando um peso no meu coração em relação ao estado do Maranhão. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou entregando nas mãos de vocês esse estado. Então isso tem sido, querido, muito forte. Queridos, eu não conhecia o Maranhão, eu não me interessava pelo Maranhão. Em 91, quando Deus me falou, usando um pastor que nunca tinha me visto: eu vou te levar para uma terra que tu nem sabes. Eu vou te levar para um lugar que tu nem imaginas. Foi isso que Deus falou. 91, em 2011, essa palavra se cumpriu. 20 anos depois, eu falando com o nosso líder, ele disse: irmão, e o seu chamado? Eu falei assim para ele: papai, eu tenho um chamado de Deus para outras nações, mas Deus vai me levar para um lugar dentro do Brasil. Ele disse: tem uma capital que está faltando para fechar a bacia amazônica. Eu falei: que capital é? Perguntei. Ele disse: é São Luís do Maranhão. Eu perguntei: eu posso orar? Ele disse: pode. Parece que era o que estava faltando assim para a coisa acelerar diante de Deus.
E Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar para que esse projeto que nasceu do coração dele se tornasse uma realidade. E hoje nós estamos aqui, queridos, para a glória de Jesus. Nós estamos aqui hoje. Então entenda por quê. Porque eu estou compartilhando essas informações com você, porque o Espírito Santo tem colocado alguns desafios no meu coração. Qual é o primeiro desafio que ele tem colocado no meu coração? É obedecer a esse comando de Jesus. Para você que não sabia, meu irmão, minha irmã, todo dia você está na minha mira. Todo dia, Senhor, trabalhadores para a tua seara, Jesus. Trabalhadores, Senhor. São 7 milhões no Maranhão, mais de 1 milhão em São Luís, Senhor. Trabalhadores, pá, 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 pá. Eu estou atirando, irmão. E não estou atirando para qualquer lugar, não. Né? Porque quem atira para qualquer lugar acerta o alvo, né? Porque qualquer lugar é alvo, né? Não estou atirando assim, não. Eu sei para onde eu estou atirando. E quem está mirando é Deus. Quem está mirando é Ele. Você sabe que eu tenho orado? Senhor, eu quero que o Senhor nos dê centenas de trabalhadores. Eu tenho orado por centenas de trabalhadores. É isso que eu tenho orado. Senhor, nos dê centenas de trabalhadores. Mas não é qualquer trabalhador. É trabalhador com coração de pastor. Porque Deus deu uma promessa através de Jeremias capítulo 3, versículo 15. O Senhor disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e sabedoria. Então me ouça, Deus não está procurando simplesmente trabalhadores. Deus está buscando trabalhadores com um coração de pastor. Por quê? Porque ele olhou para multidões e viu que estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm. Entende? Então não pode ser qualquer trabalhador. Tem que ser trabalhador com coração de pastor. E é isso que eu tenho orado. É isso que eu tenho diariamente profetizado. Eu tenho profetizado diariamente. Centenas de trabalhadores com coração de pastor. Outra coisa, queridos, por que eu estou compartilhando? Por causa, esse é o primeiro desafio. Obedecer o comando de Jesus, orar, manda trabalhadores para a tua seara. Segundo desafio que ele tem colocado no meu coração, é que em cada bairro de São Luís, nós vamos ter dezenas de células. Me ouça, em cada bairro de São Luís nós vamos ter dezenas de células. Pastor, mas eu não creio. Calha a boca então. Não tira a minha fé, pelo amor de Deus. Ok? Posso continuar crendo? Quem está disposto a crer comigo nisso, gente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu creio nisso. Em cada bairro, diga, dezenas de células. Em cada bairro de São Luís, para a glória de Jesus. E ouça, nós vamos ter muitos campos nos bairros aqui de São Luís. Pastor, o que é esse campus que o senhor está falando? É igreja tão saudáveis contra a igreja sede. Muitas igrejas nos nossos bairros, para a glória de Jesus nós vamos ter. Se você ainda não crê, só fica, mas deixa que eu tenho fé, não só para quê, mas para profetizar também. E eu quero dizer que eu estou crendo por mim, estou crendo por você, que eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu quero lhe dizer isso. E eu sei que você não veio aqui para me atrapalhar. O pastor Luiz que diz o seguinte: irmão que chega para a igreja dele lá e diz: irmão, venha cá, a nossa igreja trabalha assim, assim, assim. Aí ele diz: mas pastor, eu não tenho chamado para isso. Ele disse: irmão, você veio aqui para me ajudar ou para me atrapalhar? Aí já quebra o irmão, quebra as pernas do irmão, aí o irmão já aceita o desafio. Queridos, outra coisa, qual é o peso que Deus tem colocado no meu coração? Eu tenho diariamente profetizado: Senhor, nós já temos 217 pastoras no estado do Maranhão. Nós já temos uma pastora em cada município deste estado. Eu creio nisso.
Eu creio nisso e eu tenho profetizado isso. Eu creio e eu tenho profetizado isso para a glória de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E me ouça, você que é membro da Pastor São Luís, eu quero que você saiba que você está dentro desse projeto divino. Eu quero que você saiba. Roguem ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Guarde esta frase que eu falei no início. De alguma forma, Deus quer nos envolver naquilo que Ele está fazendo aqui na terra. Amém, queridos? De alguma forma, Deus quer nos envolver.